Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Voltamos, galera, e a gente resolveu aqui terminar, faltam só mais 3 questõezinhas, então vamos terminar essa parte, beleza? E aí a gente vai depois para a parte de sintaxe, que costuma ter menos texto ou texto menor, então a gente consegue fazer um pouquinho mais rápido a outra parte, beleza? Bom, aqui a gente já tinha fechado então na 7, vamos ver a próxima questão rapidinho, né? Texto é de morte, só vai. E o enunciado diz o seguinte, ó, nessa crônica, o efeito de humor é basicamente construído por uma... Vamos precisar ler? Vamos precisar ler. É feito por uma segmentação de enunciados baseada na descrição dos hábitos do personagem, é feita na ordenação dos constituintes oracionais, na qual se destaca um núcleo verbal, construído por meio de uma estrutura composicional caracterizada pelo arranjo singular dos períodos, sequenciação narrativa na qual se articulam eventos absurdos, ou seleção lexical na qual predominam informações redundantes. Então, olha só, já tem aqui alguma coisa que você já consegue ativar. A gente precisa ler o texto, tá? É uma crônica. Então você já consegue ativar aí o seu conhecimento sobre o que é crônica e sobre as características da crônica, tá? Isso já vai conseguir ajudar você a despistar alguma coisa aí. Mas o texto diz o seguinte, ó, morte. É de morte. Detetive particular. Está na plaqueta. Tem um escritório numa galeria de Copacabana entre um fliperama e uma loja de carimbos. Dá só para o essencial. Um telefone mudo e um cinzeiro. Mas insisto numa mesa e numa cadeira. Apesar do protesto das baratas, elas não vencerão. Comprei um jogo de máscaras. No meu trabalho, o disfarce é essencial, para escapar dos credores. Outro dia, entrei na sala e vi a cara do King Kong andando pelo chão. As baratas estavam roubando as máscaras. Espisoteei meia dúzia. As outras atacaram a mesa. Consegui salvar a minha bique e o jornal. O jornal era novo, tinha só uma semana. Mas elas levaram a agenda. Saí ganhando. A agenda estava em branco. Meu último caso fora com a funcionária do Erótica. A primeira ótica da cidade com balconista topless. Acabara mal. Morte. É de morte. Está na plaqueta. Então, olha só. A crônica constrói um texto humorístico. E esse texto humorístico se dá a partir do quê? O que vocês marcariam? Segmentação de enunciados. E essa segmentação é baseada na descrição dos hábitos do personagem. Ou seja, toda a construção se baseia nos hábitos dele e aí na descrição desses hábitos. Ordenação dos constituintes oracionais, na qual se destaca o núcleo verbal. Ele organiza os elementos das orações, ó, já dialogando com o período, né? Destacando o núcleo verbal,
Uma estrutura composicional caracterizada pelo arranjo singular dos períodos. Olha que rápido. Aproxima o cartão. Plim! Pronto, Gorete. Aqui os produtinhos que você encomendou. Seu skincare vai ficar em dia. Obrigada. Você não acredita. Vem só com cartão. Mas depois eu te pago, tá? Né? Pode ficar tranquila que agora eu aceito cartão pelo meu celular. Como assim, amiga? Tá doida? Você vai passar o cartão no celular como? Celular não é maquininha? Pois com a Infinity Pay eu transformo meu celular em maquininha. É só baixar o aplicativo, clicar na função Tap e encostar o celular assim, mulher. E é de graça, viu? E é seguro isso aí? Super! Tão seguro quanto uma maquininha. E eu parcelo para minhas clientes em até 12 vezes. As taxas são boas, nem parece que eu tô vendendo via cartão. Que legal! Bem mais prático, né? É, então aproveita e me paga aquele sapato que eu te vendi. Vou até parcelar para você e nem vou repassar a taxa, porque ela é muito baixinha. Olha que rápido! Plim! Olha esse barulhinho, essa Infinity Tap é vida. Crônica não costuma trazer muitos detalhes, muitas informações visuais. Então a letra A vocês já poderiam eliminar, pela própria característica da crônica. Ordenação dos constituintes oracionais, na qual se destaca o núcleo verbal, ele não organizou isso de maneira adequada. Inclusive, a construção do texto é até bem ruim. Morte, ponto. É de morte, ponto. Detetive particular, ponto. Está na plaqueta, ponto. Tem um escritório, tá. Ele vai fechando as informações como se tudo fosse período, e não é. Então ele não tem uma composição estrutural ali, né, das orações de maneira interessante, nem a estrutura dessa composição é caracterizada pelo arranjo singular dos períodos. Ou seja, ele não usa só períodos simples, ele usa períodos compostos, mas ele vai separando isso por pontos e de maneira inadequada gramaticalmente também, tá? Ó. No meu trabalho, o disfarce é essencial para escapar dos credores. Ele separou, mas isso aqui tem que estar junto. Ele que separou. Então, tá errado. O que ele faz? Ele tem um texto que é uma crônica. Se é uma crônica, é uma narração. E ele seleciona ali eventos absurdos. As baratas carregando a máscara do King Kong. As baratas atacando a mesa, levando a agenda. Uma balconista de topless. São eventos absurdos. Ou seja, uma narrativa louca é o que constrói o efeito de humor. Por isso, gabarito, letra D. Seleção lexical na qual predominam informações redundantes. Ele não vai trazendo informações redundantes. Cada ponto traz uma nova informação, então ele não vai sendo redundante, ele vai trazendo um fato novo. Por isso não pode ser a letra I. Beleza? Vamos para a próxima. Texto do poema, assim como a gente viu lá na letra de música, porque a letra de música também é poema, tá? Bom, no processo de elaboração do poema, a autora confere ao eu lírico uma identidade, que aqui representa o quê? A hipocrisia do discurso alicerçado sobre o senso comum, mudança de paradigmas de imagem atribuídos à mulher, tentativa de estabelecer preceitos da psicologia feminina, importância da correlação entre ações e efeitos causados ou valorização da sensibilidade como característica do gênero. Vamos ler o texto. Bem, o que será que ela quer, essa mulher de vermelho? Alguma coisa ela quer. Para ter posto esse vestido, não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde ou talvez azul, mas ela escolheu vermelho. Ela sabe o que ela quer e ela escolheu vestido e ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, eu já posso afirmar que conheço o seu desejo, caro Watson elementar. O que ela quer, sou euzinho. Sou euzinho o que ela quer. Só pode ser euzinho. O que mais podia ser? Então, na elaboração do poema, a autora conferiu ao eu lírico. A gente percebeu que o eu lírico não é uma mulher. O eu lírico é um homem falando sobre uma mulher. Então, a identidade que se constrói desse eu lírico representa o quê? Representa a hipocrisia do discurso
com base aí no senso comum. Representa a mudança de paradigmas de imagem atribuída à mulher, ou seja, o eu lírico muda a imagem que a sociedade atribuiu à mulher. Representa a tentativa de estabelecer preceitos da psicologia feminina. Representa a importância de correlação entre as ações e os efeitos causados. Ou representa a valorização da sensibilidade como característica de gênero. O que vocês marcariam? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? O pessoal tá mandando aí letra A, letra A, letra A, letra A, letra A, letra A. Desse lado aqui o pessoal tá mandando o quê, Juan? Por favor. Letra A também. Uma pessoa mandou letra B, duas na verdade. Mas a maioria tá mandando letra A. Letra A, letra A. Duas pessoas mandaram B, mas a maioria tá mandando letra A. Vamos rufar os tambores, por favor, Juan? Bom, hipocrisia do discurso alicerçado sobre o senso comum. Ele constrói a imagem de que a mulher não pode vestir qualquer roupa como a sociedade impõe. Que ao vestir uma determinada roupa, a mulher pode estar sugerindo algo, pode estar querendo algo. Então, ela por ser mulher, ao usar um vermelho, um vestido, ela está querendo algo, ela não está sem intenção ali. Ela poderia ter usado o azul, o verde, o amarelo, mas não. Ela quis usar o vermelho, como se o vermelho representasse algo. Como se a cor vermelha estivesse ali pela ideia da sensualização, da sedução, né? E aí ele fala, ela só pode estar querendo uma coisa, euzinho. Ou seja, ele usa um discurso que é do senso comum, que é o fato de a sociedade reproduzir isso ao longo da vida, de que a mulher, ao se vestir de determinada maneira, ela está provocando algo, ela está querendo insinuar algo, e ela não pode sair de qualquer maneira. E muitos homens se sentem, né, dizem que se sentem, na verdade, açoitados. Não, ela pediu, olha a maneira como ela estava vestida. Então, ele usa um discurso hipócrita, porque a mulher só estava vestida. E esse discurso se constrói com base nesse senso comum. Por isso que o gabarito é a letra A, já falei letra C, é a letra A, tá? E não as demais. Então o eu lírico é um homem que está fazendo essa análise com base nesse discurso patriarcalista, nesse discurso machista que a sociedade, né, se construiu, pra cá? Em que a sociedade se construiu e se constrói ainda, que se mantém até hoje, tá bem? Então a letra A é a resposta ali. Ele vai construindo todo esse enredo a partir dessa análise. Belezinha? Voltou? Vamos então para a última desse... Aí foi. Vamos então... voltar para cá e vamos agora então falar da parte de sintaxe, tá? E aí, a gente viu agora 3 gêneros muito importantes. A crônica, o conto e o poema, tá? Características, análises, enfim. E agora a gente vai falar de sintaxe. Quando a gente fala de sintaxe, a gente tem aí 3 conceitos muito importantes, já. Esses 3 conceitos, eles já estão, né, de cara aí pra gente na primeira questão, que é o conceito de frase, oração e período, ok? Quando a gente fala de sintaxe, antes de a gente resolver a questão, quando a gente fala de sintaxe, a gente está falando dos arranjos que vão se estabelecendo dentro de uma construção. Primeiro ponto que vocês precisam ter em mente. A gente só pode fazer análise sintática se houver oração. O que é uma oração? A oração é a construção de uma informação em torno de um verbo. Ou seja, tem verbo, tem oração. A gente conta a quantidade de oração a partir da quantidade de verbo. Se tem um verbo ou se tem uma locução verbal, a gente tem uma oração. Se tem 2 verbos ou 2 locuções verbais, ou uma locução verbal e um verbo, a gente tem 2 orações. E aí tem que tomar cuidado para não confundir com o conceito de frase. A frase é todo enunciado com sentido completo, ponto. E aí a gente tem 2 tipos de frase. A frase nominal,
que é aquela com sentido completo, mas sem verbo. Então, por exemplo, silêncio, atenção, cuidado, transmitem uma informação e não tem verbo. E a gente tem a frase verbal. A frase verbal possui verbo, só que ela tem que ter sentido completo. Como que eu não confundo com a oração? Bem, o que você precisa ter em mente é o seguinte: toda frase verbal é uma oração, mas nem toda oração é uma frase verbal. Por que eu estou falando isso? Porque a oração não precisa ter sentido completo. A oração precisa ter verbo. Então repara, se eu disser assim, presta atenção, sentido completo, frase, tem verbo, frase verbal. Mas ao mesmo tempo é também uma oração. Por quê? Porque tem verbo, presta, um verbo, então uma oração. Agora se eu dissesse assim, eu quero que você preste atenção. Eu quero, um verbo. Que você preste, mais um verbo, atenção. Eu tenho duas orações. Eu quero é uma oração. Eu quero tem sentido completo? Não. Então eu quero não é frase, porque não tem sentido completo. Mas é oração, porque tem verbo. Que você preste atenção, tem verbo, oração. E o período? O período é marcado por iniciar-se com letra maiúscula e ser finalizado com um ponto que fecha a ideia. Pode ser o ponto final, pode ser a exclamação, pode ser a interrogação. Somente esses 3 pontos fecham a ideia. E aí, o período é formado por orações. Quando eu tenho uma única oração, é o que eu chamo de período simples. Quando eu tenho mais de uma oração, ou seja, 2, 3, 4, 5 em diante, eu tenho o período composto. Ok? Bem, então essa questão pediu o seguinte: é possível verificar a ocorrência de quantas frases, orações e períodos no fragmento acima? A maioria das pessoas usa o Facebook diariamente, mas poucos estão conscientes das consequências. Ali nós temos uma frase, uma oração e um período, letra A. Ali nós temos 2 frases, 2 orações e 2 períodos, letra B. 2 frases, uma oração e 2 períodos, letra C. Uma frase, 2 orações e um período, letra D. Uma frase, uma oração e 2 períodos, letra E. Meu conselho para vocês é começar vendo se tem verbo. Se tiver verbo, tem oração. E aí conta quantos verbos tem, quantas informações verbais tem. Primeiro ponto. Depois disso, vocês vão verificar quantos pontos tem. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e o início com letra maiúscula. A quantidade desses pontos vai determinar a quantidade de períodos. E aí fica fácil de você identificar a quantidade de frase. Então já estou vendo aí que o pessoal está mandando letra D como resposta. Uma frase, uma oração, uma frase, 2 orações e um período, né? Vamos rufar os tambores, por favor, Juan? Pá! Ótimo! Vamos ver aqui. Primeiro, identificar os verbos. A maioria das pessoas usa um verbo. O Facebook diariamente. Mas poucos estão, 2 verbos, conscientes das consequências. Então eu tenho um verbo, 2 verbos, significa dizer que eu tenho 2 orações. 2 orações. A gente já poderia eliminar a letra A letra C e a letra D. Restariam apenas as letras B e D. E aí, ó, começou com letra maiúscula, finalizou com um ponto, só tem um ponto. Se só tem um ponto, só tem um período. A letra B diz que tem 2 períodos. Só tem um. E tudo isso aqui é uma única frase. Então, o período inteiro
caracteriza uma frase. Logo, uma frase, 2 orações, um período. Mandaram super bem, letra D, ok? Próxima. Na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido. Temos oração sem sujeito, com sujeito simples e claro, com sujeito simples oculto, com sujeito composto ou com sujeito indeterminado. Então vamos lá. O tipo de sujeito, o sujeito, na verdade, é o termo sobre o qual se declara uma informação. E aí, se esse sujeito está explícito e ele é representado por um núcleo, a gente chama de sujeito simples. Claro, porque ele está explícito, ele está escrito. O sujeito composto é quando eu tenho 2 ou mais núcleos. Então eu digo assim, Juan fez o material. Sobre quem eu estou falando? Juan. Só tem um núcleo. Eles compraram pão. Sobre quem eu estou falando? Eles. Só tem um núcleo. Sujeito simples. Agora, quando eu digo Juan e o Renan compraram pão. Juan e o Renan. 2 núcleos. Sujeito composto. Tá? Agora, eu posso apagar e deixá-lo facilmente recuperável na frase. E aí eu passo a ter o sujeito oculto. Nós compramos pão. Nós é o sujeito. Está explícito. Mas eu poderia dizer, compramos pão. Ele não está explícito e eu consigo recuperar. Nós, então, oculto. O indeterminado eu sei que existe, mas eu não consigo identificar. Compraram pão. Eu sei que alguém comprou, mas eu não sei quem comprou. Indeterminado. E a oração sem sujeito, né, ou o sujeito inexistente, é aquela construção em que o verbo é impessoal, em que o verbo exprime ideia de fenômeno da natureza, em que o verbo exprime ideia de tempo passado, no caso do verbo fazer e do verbo haver, ou em que o verbo haver indica ideia de existir, que são os verbos impessoais, ok? Bem, neste contexto aqui, na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido. A gente tem uma oração sem sujeito, um sujeito simples, um sujeito oculto, um sujeito composto ou um sujeito indeterminado. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. A maioria está marcando aí letra E. Algumas pessoas mandaram letra C. O pessoal está bem dividido. Teve gente mandando letra B também. E A, C. Mandaram todas as letras agora. Mas a maioria está na letra E. Vamos rufar os tambores, por favor, Juan? Pá! Vamos lá. Na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido. Bem, sobre o que eu estou falando? Sobre muitas coisas. Muitas coisas é o sujeito. Quantos núcleos tem aqui? 1. Coisas. Muitas é um pronome adjetivo que acompanha coisas. Então, coisas é um núcleo. Só tem um item. E esse item está escrito, logo, sujeito simples, tá? Aqui vocês estão confundindo. Aqui a gente tem uma construção, né, que está na locução, está na locução verbal. Então, aconteceram a você, o lhe, o termo a quem eu me refiro. Mas sobre o que eu falo? Sobre as muitas coisas. Então, o sujeito está aqui. Não entendam o sujeito como um ser pessoa. O sujeito não é sempre a pessoa, não é aquele que pratica ou sofre ação. O sujeito é sobre quem eu faço uma declaração. Ok? Então aqui o sujeito é a expressão muitas coisas. O núcleo, coisas. Como o núcleo só tem um elemento, sujeito simples. Porque, claro, porque ele está escrito. Beleza? O sujeito não seria mocidade? Não, João. Na mocidade, ó, tem preposição. Não existe o sujeito preposicionado. Na mocidade é adjunta adverbial. Muitas coisas lhe haviam acontecido. Eu posso, inclusive, tirar isso daqui. Tá? Mas essas coisas lhe haviam acontecido quando? Na mocidade. Adjunta adverbial de tempo. Beleza? Não confunda. Não existe sujeito preposicionado. E o adjunto adverbial, em sua maioria, né, na maioria das vezes, é
antecedido por preposição. Ele costuma vir preposicionado, tá? Sempre, não, na maioria das vezes, belezinha? E é o que acontece aqui. E aí a preposição ajuda você a desfazer isso, ok? Bem, vamos para a próxima. O sujeito desta afirmação com que se inicia o hino nacional é indeterminado, é um povo heróico, as margens plácidas, do Ipiranga, o brado retumbante. Então o trecho diz assim, ó. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Vocês vão ter que colocar isso aqui na ordem direta. Ao colocarem na ordem direta, é que vocês vão conseguir identificar quem é o sujeito, tá? E aí vocês vão conseguir classificar se é indeterminado, se é um povo heróico, se é as margens plácidas do Ipiranga ou brado retumbante. E aí eu já posso lembrar vocês o que eu acabei de falar. Não existe sujeito preposicionado. Isso já ajuda vocês a eliminarem uma opção aí, que está com preposição, tá? Não existe sujeito preposicionado. Belezinha? Bem, o pessoal já está mandando aí letra A, uma galera mandando letra B, mas a maioria está na letra A, dizendo que é indeterminado. Algumas pessoas estão dizendo que é um povo heróico. Uma pessoa disse que é do Ipiranga. Mais uma pessoa dizendo que é do Ipiranga. Chegou agora... agora chegou uma galera mandando letra C, dizendo as margens... Ou seja, vocês estão dizendo tudo, né? Só não mandaram a letra E por enquanto. Agora a maioria está na letra C. Chegou uma chuva de letra C. Letra B também. Letra C... a maioria agora está na letra C. E tem uma galerinha aí também na letra A. Então, vamos rufar os tambores. Pá! Por que as margens plácidas? Olha o que eu falei com vocês. Verbo é o que garante que tem oração. Ok? Vamos no verbo? Ouviram. O verbo está no plural. E aí muita gente poderia achar realmente indeterminado, né? Mas lembra comigo, só é indeterminado quando não tem referente. Ok? Bom, pensa no seguinte contexto. André e Antônia estão de férias, ponto. Viajaram para Paris. Viajaram. Você não sabe quem viajaram? Esse viajar não está dialogando com a oração anterior. E aí eu usaria um eles. Eles viajaram. Então eu consigo recuperar. Tá? Tem contexto. Agora do nada eu giro e falo assim, viajaram. Eu sei que alguém viajou, mas eu não sei quem. Não tem contexto, não tem um referente. Agora reparem aqui. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Repara que a única expressão que está no plural é essa daqui, as margens plácidas. Só as margens plácidas está no plural. Então, lembra que na concordância verbal, o sujeito concorda com o verbo. O verbo tem de concordar com o núcleo do sujeito, então tem sujeito. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Na ordem direta é isso. As margens plácidas do Ipiranga. Do Ipiranga está relacionado às margens plácidas. Ouviram. O que ouviram? Quem ouve, ouve algo. O que ouviram? Brado retumbante. Quem deu esse brado retumbante? O povo heróico. De um povo heróico. Então, na ordem direta é isso. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Por isso, o sujeito é margens plácidas. Sobre quem ou sobre o que eu estou falando? Sobre as margens plácidas do Ipiranga. Qual é o núcleo desse sujeito? Margens. Por isso, gabarito letra C, ok? Então, não confundam de
observar um verbo na terceira pessoa do plural e já sair marcando esse verbo no indeterminado. Você precisa analisar a oração. Foi o que eu falei com vocês. Precisaria colocar na ordem direta. E aí, olha o que eu falei que vocês poderiam eliminar. A letra D. Por que a letra D? Do. Não existe sujeito preposicionado. Então isso aqui não poderia ser sujeito nunca. Por quê? Porque está com preposição. Está iniciado com preposição. Está sendo introduzido com preposição. Tá? De um povo heróico. De um povo heróico. Pior que o travamento lá é rápido, aí falta É. rapidinho, só que, pô, De um povo heróico também não poderia. Por quê? Iniciou com preposição. Não existe sujeito preposicionado. Beleza? Lembrem-se sempre disso. Vamos para a próxima. O sujeito é respectivamente, ou seja, na ordem. Frase 1. As chuvas abundantes, pródigas, violentas, fortes, anunciavam o verão. 2. Eu e você vamos juntos. 3. Vendeu-se a pá. Composto simples e indeterminado, composto composto indeterminado, simples, simples e oculto, simples, composto e simples, simples, composto e indeterminado. Tomem cuidado, porque tem uma pegadinha aí, tá? Para vocês não marcarem no desespero. Olha o verbo e pergunta para ele, ok? O que vocês mandariam aí? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Começaram a chegar aí já as respostas, ó, letra A e letra E, o que o pessoal está mandando. Né? Então, ó, acha o verbo, ó, anunciaram, vamos e vendeu-se. Esses são os verbos, eles é que denunciam quando o sujeito está aparente ou não, ok? Então, o que vocês marcariam aí? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Chegaram algumas letras Ds aqui, letras E's ali e A, né? Também chegou uma letra B. Vamos rufar os tambores, por favor, Juan? Vamos lá. Anunciavam o verão. Sobre o que eu estou falando que anunciava o verão? As chuvas. Sujeito, as chuvas. Reparem que abundantes, pródigas, violentas e fortes são características das chuvas. São todas palavras adjetivas, caracterizam. Só tem um substantivo. O sujeito é com base no substantivo. Então ele é simples, só tem um. Por que é simples? Porque só tem um termo. Foi aqui que eu falei para vocês tomarem cuidado com a pegadinha. Porque esse sequenciamento aqui é de adjetivos, tá? Eles não caracterizam núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito é só chuva. Chuvas, no caso. Eu e você. 2 núcleos. Eu, você. Então, sujeito composto. E aqui, Felipe? É o que a gente chama de voz passiva. Vende-se a pá. Vem comigo no quadro. Ó. Voz passiva, por quê? Vende-se a pá. Aqui o que eu tenho? Um verbo transitivo direto mais a partícula C. Essa partícula C é o quê? Pronome pronome apassivador, tá? E aí eu poderia transformar isso daqui em a pá é vendida. Aqui eu tenho voz passiva sintética. E aqui eu tenho voz passiva analítica. Aqui pega? Então, transformando em voz passiva analítica, você consegue observar a função de sujeito na palavra, né, pá. Núcleo do sujeito é pá. E aí, aqui, ele também exerce a função sintática de sujeito. Portanto, só tem um núcleo, logo, simples. Então,
Simples, composto e simples, gabarito letra D. Beleza? Vamos para a próxima. O sujeito do verbo procurar é: quando me procurar o desencanto, eu direi, sereno e confiante, que a vida não foi de todo inútil. Ele é indeterminado, ou seja, eu sei que existe, mas não consigo identificar. Ele é elíptico, ou seja, ele está apagado, mas eu consigo recuperar, e aí é o eu. A palavra, né, a expressão é o desencanto, tendo como núcleo desencanto. É o me ou é o inexistente? Tem uma opção aí que vocês já conseguem eliminar de cara. Tá? Vocês já conseguem tirar sabendo aí a parte da gramática relacionada às classes gramaticais, às formações das classes gramaticais, ok? Voltou? Não? Então tem uma que já dá para vocês eliminarem de cara. O que vocês marcariam aí? Letra A, indeterminado. Letra B, voltou? Letra B, um sujeito oculto, elíptico, desidencial, marcado no eu. Desencanto, né? Letra D, me ou inexistente. Bem, chegou aí letra B, chegou letra C, chegou letra E. Ali também letra C, letra C. A maioria está na letra C por enquanto. Vai ao verbo. Procura identificar quem o verbo denuncia. Isso é muito importante, tá? Letra C. A maioria está na letra C por enquanto. Vamos rufar os tambores, João, por favor? Mas foi. Dá para eles me ouvirem, não dá? Então, vamos lá. Quando me procurar o desencanto, o que eu falei com vocês? O me não poderia ser. O me é pronome oblíquo. O pronome oblíquo, em raros casos, pode exercer a função de sujeito. Não é o caso aqui. O me é complemento. O pronome oblíquo serve, via de regra, para substituir complemento verbal. Então, ó, quando, passa para a ordem direta, o desencanto me procurar, procurar a mim. Esse me completa o sentido do verbo procurar. E aí, quem é que procura? É o desencanto. Então, o sujeito é o desencanto. Núcleo desse sujeito, desencanto. Tem um elemento, sujeito simples. Então não pode ser indeterminado, nem inexistente, nem elíptico. Por quê? Porque o elíptico é quando ele está apagado e eu consigo recuperar. Tá bem? Portanto, letra C, e a maioria aí acertou. Belezinha? Vamos para essa daqui. No português do Brasil, a função sintática do sujeito não possui necessariamente a natureza de agente, ou seja, aquele que pratica a ação. Ainda que o verbo esteja na voz ativa. Tal como encontrado em. Ele quer uma opção retirada do texto, né? Desse trecho de texto aqui, em que o verbo esteja na voz ativa, mas o sujeito não é o agente. Tá? Então reparem ali, ó, o carro furou o pneu. Bateu no meio-fio. O refém conseguiu acionar a população. Tentaram linchar eles, afirmou o major. Em qual a frase está na voz ativa, mas o sujeito não é quem pratica. Ou seja, não é ele que vai lá e pratica a ação. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Já começaram a mandar aí letra A. Desse lado aqui o pessoal tá mandando o que, Juan, por favor? Alguém mandou letra B. Letra A, letra B. A maioria está na letra A. Só uma pessoa mandou letra B. Aqui também está letra A. Letra A, letra A, letra A, letra A. Só uma letra B e a maioria na letra A. Vamos rufar os tambores então, Juan, por favor? Vamos lá. O carro furou o pneu. O carro furou o pneu. A frase está na voz ativa. Mas o carro pode, por ele mesmo, furar o pneu? Não. Agora, o carro pode bater no meio-fio. Que aí é o carro que está indo na direção e bateu, ponto.
Foi o carro que realmente bateu. Agora, ele mesmo não pode furar o pneu. Então, o pneu furou por outro motivo. Há um outro agente que pratica a ação de furar. O refém conseguiu acionar a população. Quem é que aciona a população? O refém. O sujeito é agente. Tentaram linchar eles. Você sabe que é a ideia da população, praticando a ideia de tentar linchar. Afirmou o major. O major praticou a ação de afirmar. Então, em todas as outras, eu tenho voz ativa, mas o sujeito também pratica a ação. Aqui eu tenho voz ativa e o sujeito não pratica a ação. Beleza? Vamos que ainda dá tempo de a gente resolver pelo menos mais uma. Ó. Os verbos destacados no poema classificam-se quanto à predicação como? Ou seja, eles exigem complemento ligado a eles sem preposição? Se sim, verbos transitivos diretos. Se ligados por preposição, verbos transitivos indiretos. Se não exigirem ligação de nada, se eles estiverem ali como mera ponte entre o sujeito e o predicativo, são verbos de ligação. Se não exigirem complemento nenhum, conseguirem dar conta sozinho do significado, verbos intransitivos. Ou se pedirem um adjunto adverbial, verbos intransitivos. Não quero aparelhos para navegar. Ando naufragado. Ando sem destino. Pelo voo dos pássaros quero me guiar. O que vocês marcariam aí? Letra A. O primeiro é transitivo indireto e o segundo é verbo de ligação. Letra B. O primeiro é transitivo indireto e o segundo intransitivo. Letra C. O primeiro é transitivo direto e o segundo é intransitivo. Letra D. O primeiro é transitivo direto e o segundo verbo de ligação. Ou letra E, o primeiro é transitivo direto e indireto e o segundo transitivo direto. O que vocês marcariam? A, B, C, D ou E? O pessoal já começou a mandar aí letra D, letra D, letra D, letra D. É muito mais fácil você pensar no primeiro, você já consegue eliminar aí 3 opções, pensando só o primeiro verbo, tá? E aí depois você vai no segundo e tenta construir a ideia sobre ele. Algumas pessoas mandaram C, mas a maioria mandou D. Vamos rufar os tambores, João, por favor? Vamos lá. Não quero. Quem quer ou quem não quer, quer algo. Verbo transitivo direto. Exige complemento ligado sem preposição. Então você já poderia eliminar a letra A, a letra B e a letra E. Ok? E aí você tem o verbo andar. Andar pode ter 2 construções. Exemplo, eu ando rapidamente na rua, eu ando lentamente na rua. É literalmente o ato de andar. Um pé na frente do outro, o outro na frente do um. Nesse caso, o verbo é intransitivo. Mas não é o que ele está dizendo aqui. Aqui ele está dizendo que ele anda naufragado, ele está dizendo que ele está naufragado. Então, é verbo de ligação. Por isso que você poderia confundir com C ou D, mas o gabarito é letra D, beleza? Vem comigo aqui no quadro rapidinho, por favor. Galerinha, se tiver ficado alguma dúvida sobre essas questões, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf. Mande a sua dúvida para que eu possa ajudar você na primeira oportunidade, tá bem? Um beijo imenso para vocês, uma ótima noite, um bom término de Terça da Resistência. Até semana que vem, para a gente continuar desbravando esses mares lindos aí da língua portuguesa. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Juan. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.